Você já passou por momentos em que sentiu que estava dando tudo de si, mas nada parecia funcionar? Imagine o cenário. Pedro e seus companheiros estão no mar da Galileia, exaustos depois de uma noite inteira de trabalho duro. Eles eram pescadores, experientes, conheciam bem aquelas águas e sabiam que, se não tinham pegado nada até o amanhecer, o dia seria de redes vazias e decepção. A frustração devia ser profunda. Afinal, a pesca não era apenas um trabalho, era o sustento da vida, deles e de suas famílias. Agora eles lavavam as redes, praticamente aceitando a derrota, enquanto o cansaço e a desilusão tomavam conta. É nesse exato momento que Jesus surge. Ele pede a Pedro algo que humanamente parecia até desrespeitoso: voltar ao mar e lançar as redes novamente. Pense bem, Jesus era um carpinteiro, não um pescador. E Pedro poderia ter recusado, poderia ter dito: já tentamos de tudo, não vai adiantar. Mas em vez disso, Pedro responde com algo que muda completamente o rumo da história. Ele decide obedecer. Mesmo sem entender, mesmo com todas as evidências contra ele, Pedro diz: por causa da tua palavra, lançarei as redes. A partir daí, o milagre acontece. As redes começam a se encher de peixes em uma quantidade tão grande que quase se rompem. Eles precisam da ajuda de outro barco para conseguir puxar tudo para fora da água. Esse não era um resultado normal, era algo sobrenatural. Pedro, ao presenciar aquilo, não reage apenas com alegria ou euforia. Pelo contrário, ele se ajoelha diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Isso é profundo. O milagre não apenas revela o poder de Jesus, mas também expõe a fraqueza humana diante da santidade divina. Pedro percebe que não está apenas diante de um mestre sábio ou de alguém com dons sobrenaturais. Ele está diante do próprio Filho de Deus. O significado espiritual dessa história vai muito além da pesca em si. Primeiro, ela nos ensina sobre obediência. Quantas vezes achamos que já fizemos tudo o que podíamos, que não há mais saída, mas Deus nos desafia a dar mais um passo de fé, mesmo quando a lógica nos diz que não vai funcionar. E é nesse momento, quando decidimos obedecer, que o milagre acontece. Segundo, essa história fala sobre rendição. Pedro reconhece sua pequenez, sua falibilidade, diante da grandeza de Jesus. Isso é essencial para qualquer caminhada espiritual verdadeira. Reconhecer que, por mais esforço que façamos, precisamos da graça divina para resultados verdadeiramente transformadores. E há ainda um terceiro ponto: o chamado. Depois do milagre, Jesus não apenas celebra a pesca, ele redefine o propósito da vida de Pedro e de seus companheiros. Jesus diz que daquele momento em diante, eles seriam pescadores de pessoas. O que significa isso? Significa que o maior propósito das nossas vidas não é acumular bênçãos para nós mesmos, mas ser instrumentos para transformar a vida dos outros. O milagre foi só o começo, uma preparação para algo muito maior: a missão de espalhar a mensagem de esperança, salvação e amor. Essa história também nos desafia a refletir. Em que áreas da sua vida você está lavando as redes e desistindo? Existe algo que você acredita estar perdido sem mais solução? Talvez Deus esteja te chamando justamente para lançar as redes mais uma vez, dessa vez confiando não na sua experiência ou capacidade, mas na palavra dele. E lembre-se, o milagre não acontece antes da obediência. Pedro só experimentou a abundância porque deu um passo de fé, mesmo cansado, mesmo duvidando. Agora eu te convido a pensar: qual é a sua grande pesca? Em que área Deus está te pedindo para confiar mais? Reflita sobre isso, e se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo compartilhando sua experiência ou seu pedido de oração. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. Até a próxima história. E que Deus te abençoe poderosamente.